Lucas 19, leremos do verso 11 até o verso 27. Hoje meditaremos a respeito da parábola das 10 minas. Lucas 19, 11 diz assim a palavra do Senhor: Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Amém? Pai nosso, nós pedimos a tua graça, Senhor, que teu Santo Espírito ilumine nossas mentes, para que possamos compreender a tua mensagem nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, Jesus estava provavelmente em Jericó, e logo depois, nos versículos anteriores que não lemos, os versículos 1 ao 10, nós vemos que Jesus tratou com Zaqueu, o publicano, e houve salvação por ocasião da intervenção de Jesus Cristo naquela oportunidade. Zaqueu se arrependeu de seus pecados e Jesus declarou a sua missão aqui na terra no verso 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E naquele contexto, Jericó distava aproximadamente 20 e tantos quilômetros de Jerusalém, e nós já sabemos que Jesus e seus apóstolos tinham por destino a cidade santa, Jerusalém. Então, como ele estava perto de Jerusalém, Jesus percebeu a necessidade de um esclarecimento. Por que esclarecimento? Aqui no verso 11, na segunda parte, ele diz: visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Havia um pensamento corrente no meio do povo de Deus, dos judeus em geral, de que o Messias deveria sentar no trono do rei Davi e restaurar o reino a Israel, livrando Israel do jugo do Império Romano.
Então nós vemos, por exemplo, em João 6,15, logo depois do milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus preocupado com este fato. Provavelmente depois daquele milagre, muitos queriam o levantar como rei. E conforme as profecias do Antigo Testamento para nós, para os judeus as Escrituras Sagradas, o Messias exatamente teria esta missão de sentar no trono do rei Davi, porque ele era descendente de Davi, e assim restaurar o reino a Israel. Marcos 10, 35 ao 45, nós vemos que os filhos de Zebedeu, João e Tiago, se referiram ao mestre, pedindo: mestre, quando entrares no teu reino, quando sentares no trono, permita que um de nós sente à tua direita e o outro à esquerda. Portanto, até mesmo os apóstolos, aqueles que eram mais íntimos de Jesus, também tinham esse pensamento de que Jesus, como Messias, que deveria cumprir as profecias do Antigo Testamento, ou Escrituras Sagradas para ele deveria, naquele momento que entrasse em Jerusalém, sentar no trono, restaurar o reino a Israel e mandar embora o Império Romano, como verdadeiro líder político, militar. Atos 1,6 também mostra os discípulos nesse sentido, acreditando que Jesus o faria quando entrasse em Jerusalém, quando diziam: restaure o reino a Israel. Então, o pensamento dominante do povo de Deus terreno naquela época era exatamente que Jesus, como Messias, cumpriria este papel. Eles desprezaram o papel do Messias conforme registrado em Isaías 53. E os irmãos se lembram, Isaías 53 trata a respeito do Messias como servo sofredor. Portanto, Jesus, com esta parábola, ele vai nos mostrar que entre a primeira vinda do Senhor, que aconteceu durante o ministério público terreno de Jesus Cristo, até a segunda vinda de Jesus, há um intervalo de tempo. E durante esse intervalo de tempo, os seguidores de Jesus têm responsabilidades. E esse intervalo de tempo, aparentemente demorado, um dia vai se acabar, Jesus vai voltar, e aí nós vamos ter alguns eventos que Jesus retrata aqui nesta parábola. Pois bem, então no verso 12, Jesus começa a proferir a parábola dizendo que havia um homem nobre. Esse homem nobre da parábola, ele representa, figura Jesus Cristo. Assim como este homem nobre, ele foi para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino, e depois voltaria, e depois ele voltou, Jesus Cristo também, por ocasião da sua morte e ressurreição, ele foi assunto ao céu, ele foi para os altos céus, portanto este lugar distante, mas ele vai voltar. No céu, Jesus, depois de ter cumprido a sua missão aqui na terra, conforme ele bradou na cruz do Calvário, está consumado, por ocasião da sua morte na cruz do Calvário, e posteriormente ao terceiro dia a sua ressurreição, e depois a sua ascensão aos altos céus, o Pai, o Deus Pai, reconheceu que ele era de fato, que ele havia cumprido de fato a sua tarefa, a sua missão terrena. Então o Deus Filho foi recebido novamente na glória, na sua posição original, e foi mais uma vez entronizado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse homem nobre, veja que a Bíblia diz, na parábola o Senhor Jesus fala que ele era nobre. O nosso Senhor Jesus Cristo é o mais nobre dos nobres. Ele é filho de Abraão, o pai da fé. Ele é filho do rei Davi, no sentido de descendente. Ele é da raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. E acima de tudo, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas Filho de Deus de uma maneira singular, porque eu e você que estamos em Cristo, também somos filhos de Deus por adoção. Mas Jesus Cristo não, a filiação dele é singular, porque ele é da mesma essência de Deus Pai. Jesus é Deus, homem.
Portanto, Jesus é representado nesta parábola como este homem nobre, que depois de sua morte e ressurreição foi aos altos céus, mas voltará. E Jesus prossegue na parábola. Nós temos duas classes de pessoas que se relacionam com esse homem nobre aqui na parábola. Uma são servos. Esses 10 servos da parábola representam os discípulos de Jesus, representam os seguidores de Jesus, nós, os filhos de Deus ou servos de Deus, são representados aqui na parábola por esses servos, esses 10 servos. E diz a parábola, o Senhor Jesus disse que foram confiados a eles 10 minas. Cada um havia recebido uma porção em dinheiro. Uma mina equivalia a 100 dracmas, que era uma moeda grega, que equivalia ao salário de aproximadamente 3 meses de trabalho de um trabalhador braçal. Então cada um destes servos do homem nobre receberam cada um uma mina, né? E esse servo, esse senhor, esse patrão, o homem nobre, ele disse assim aos seus servos: negociai até que eu volte. É exatamente o que Jesus fez com relação aos seus seguidores. Jesus então veio a este mundo, pregou o arrependimento, anunciou e inaugurou a vinda do reino de Deus. Ele curou enfermos, ele expulsou demônios, ressuscitou mortos, ele repreendeu tempestade, andou por sobre as águas, fez sinais e prodígios, e ainda assim foi rejeitado pelo seu povo, porque Jesus era judeu. Então ele foi morto na cruz de Calvário, na cruz do Calvário, e foi morto no meu e no seu lugar, no lugar de pecadores. Mas Deus recebeu o sacrifício de Jesus, demonstrou que de fato ele era filho de Deus, a sua obediência perfeita à lei do Senhor, através da ressurreição. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E por aproximadamente 40 dias Jesus ainda deu instruções aos seus discípulos: negociai a mina, negociai o que eu estou entregando a vocês. Nos evangelhos nós sabemos que Jesus havia entregado as chaves do reino de Deus aos apóstolos, inicialmente em Mateus 16, e depois em Mateus 18 nós percebemos, por ocasião da instrução para a disciplina na igreja, que toda a igreja, nós temos as chaves do reino de Deus, e essa chave é exatamente o evangelho. Por meio do evangelho, as portas do céu são abertas a pecadores. A pessoa que se arrepende de seus pecados e crê no evangelho, que crê em Jesus Cristo, que recebe Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida, ela tem acesso ao trono da graça de Deus. Bem parecido com essa parábola. Negociai até que eu volte. É exatamente a mensagem que Jesus fala para nós, seus seguidores. Use da melhor maneira possível o evangelho, os dons, as oportunidades que eu confiei a vocês, meus seguidores, os filhos de Deus. E a segunda classe de pessoas, além dos servos da parábola, são os concidadãos do homem nobre. Estes aqui representam o povo judeu que rejeitou a Jesus Cristo como Messias. Embora todas as evidências, os indícios, os milagres, a palavra de autoridade de Jesus Cristo, confirmada com os milagres, ressurreição, cura de enfermos, apesar de tudo que Cristo fez, de sua obra, de seu ministério, de sua pessoa, o povo judeu, na sua maioria, o rejeitou. São representados aqui na parábola como os concidadãos que o odiavam. Assim como o povo judeu era inimigo, sobretudo os religiosos, fariseus, escribas, saduceus, herodianos, eram inimigos, opositores da pessoa de Jesus Cristo. E veja que aqui na parábola,
Jesus diz que eles enviaram uma embaixada, uma comitiva, até aquele reino que o homem nobre foi, para dizer: olha, não queremos que esse reine sobre nós. Exatamente como os judeus fizeram. Lá em João 19:15, os judeus disseram o seguinte: não temos rei senão a César. Olha só, o imperador romano que os oprimia. Eles rejeitaram o senhorio de Jesus Cristo. E Jesus prossegue então na parábola. O homem nobre volta desse reino, ele toma posse do reino, que era exatamente a terra onde ele estava, e ele chama os servos para prestarem contas. Tanto o primeiro quanto o segundo foram diligentes, foram fiéis, e a mina rendeu algo mais. O primeiro foram 10 minas, o segundo 5 minas, e eles não são censurados, ao contrário, eles são beneficiados, eles recebem recompensa do homem nobre na parábola. Mas o terceiro servo, esse ele recebe a mina do senhor dele, do patrão dele, desse homem nobre, enrola num lenço, e quando o homem nobre volta, o seu patrão volta, ele desenrola e entrega aquela mina que ele havia recebido, ou havia sido confiado a ele. E ainda usa de argumentação para tentar justificar a sua negligência com a responsabilidade que lhe fora confiada pelo Senhor. Olha, o Senhor é um homem muito rigoroso. Eu temi, então eu guardei aqui, olha, toma sua mina de volta. Diferente dos 2 primeiros servos, que até demonstraram reconhecer que até as minas pertenciam ao homem nobre, assim como nós devemos reconhecer que tudo que temos pertence a Deus, pertence ao Senhor, a nossa vida, o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos bens, os nossos filhos, tudo pertence ao Senhor, e nós somos administradores dessas coisas, inclusive de nossa vida. Mas esse terceiro servo não. Ele quis justificar sua negligência com aquilo que fora confiado a ele. E ele foi censurado. Servo mau. Ele não deixou de ser servo, mas servo mau. O homem nobre foi lá, tirou a mina, o dinheiro que ele tinha dado a esse, confiado a esse servo mau, e entregou àquele que conseguiu que fosse um rendimento de 10 minas. Aqueles que estavam assistindo, cuidando ali junto com o homem nobre, ficaram perplexos: mas esse já tem 10 minas, por que entregar essa mina do servo mau para ele? E aí, aqui na parábola, Jesus ensina um princípio espiritual eterno. Todos nós, filhos de Deus, recebemos dons, recebemos habilidades, recebemos talentos, temos oportunidades, e um dia o Senhor vai cobrar, vai pedir contas de tudo que fizemos com tudo que recebemos do Senhor. E quando comparecermos perante o tribunal de Cristo, se você vier de mãos vazias, até o que você recebeu Ele vai tirar, e você não vai ter recompensa nenhuma, e possivelmente será salvo como por um triz, como se diz popularmente, ou como Paulo diz em 1 Coríntios 3, vai ser salvo como pelo fogo, porque as suas obras não vão permanecer. Então, lá no verso 23, o homem nobre, a parábola contada por Jesus, Jesus fala aqui: porque não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda o receberia com juros? Só para título de curiosidade, esse banco aqui não é um banco financeiro como conhecemos hoje. Banco aqui lá no grego é a mesa do agiota, que é exatamente a origem dos bancos que temos hoje, né? Então, por que esse servo não entregou a mina, o dinheiro, para o agiota, para que ele recebesse juros por ocasião da volta do homem nobre? Não. Na verdade, ele foi negligente. Ele não usou os dons, ele não se esforçou, ele foi negligente com aquilo que fora confiado a ele.
e aí ele perdeu até a mina que ele havia recebido. E finalmente no verso 27, na parábola, Jesus fala daqueles lá do verso 14, os concidadãos que o odiavam e que não queria que Jesus reinasse, que o homem nobre reinasse sobre eles. Quanto porém a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Irmãos, nós estamos exatamente nesse interregno, nesse intervalo entre a primeira vinda de Jesus e aspiramos, ansiamos pela segunda vinda de Jesus. Eu e você que somos filhos de Deus, recebemos responsabilidades do Senhor. O próximo evento a acontecer no relógio de Deus, com respeito à escatologia, que estuda as coisas dos fins dos tempos, é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, é iminente, não tem sinais que indicam. A segunda volta de Jesus ainda tem sinais, mas o arrebatamento pode acontecer agora. O próximo evento no relógio mundial de Deus, relógio escatológico dos fins dos tempos, é o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4 diz que a igreja vai ao encontro do Senhor Jesus nos ares, nos céus. E a partir do arrebatamento da igreja nós teremos o período de tribulação, que coincide com a 70ª semana de Daniel. Você pode estudar isso depois em Daniel 9, que é exatamente a 70ª semana que ainda falta acontecer. Percebam que Jesus, segundo as profecias do Antigo Testamento, ele viria, o Messias viria, ele veio. O Messias faria grandiosas obras, ele fez. O Messias morreria, sofreria, sofreu, morreu. O Messias ressuscitaria, ressuscitou. O Messias voltaria ao trono de glória, voltou. E as profecias dizem que Jesus voltará, ele ainda não voltou. Depois do período de tribulação, os últimos 3 anos e meio desse período de tribulação será conhecido como a grande tribulação, o dia do Senhor, o dia da ira. O anticristo vai se assentar no trono do Messias, do Rei, do Senhor Jesus em Jerusalém. E todo aquele que não tiver a marca da besta na fronte ou na palma da mão, na mão direita, segundo a Bíblia Sagrada em Apocalipse, vai ser perseguido e morto. Vai ser o momento em que as duas testemunhas, 144.000, principalmente as duas testemunhas, agirão com grande poder, prodígios, até cumprirem a sua missão. E eles serão mortos, segundo a Bíblia Sagrada, mas ressuscitarão. E ao final do período de tribulação, Jesus voltará com os santos redimidos. E vai então estabelecer o reino milenar. O milênio, 1000 anos. Jesus governando com cetro de ferro todo o mundo. E saibam que nesse período de tribulação de 7 anos, é o período que a igreja não estará na terra, já estará na glória. Mas esse período o povo de Deus serão os judeus que vão reconhecer que Jesus era o Messias. Então, por ocasião da primeira vinda de Jesus, aliás, a primeira etapa da segunda vinda, os salvos em Cristo que morreram, os salvos em Cristo ressuscitarão e já irão ao encontro do Senhor nos ares com o corpo glorificado. E os que estiverem vivos já subirão direto com o corpo glorificado sem passar pela morte. E depois do período da tribulação, o reino milenar, Satanás será aprisionado por 1000 anos no abismo. E ao final dos 1000 anos, mais uma vez Satanás é solto e vai buscar em todo o mundo aqueles que não haviam se convertido a Jesus Cristo, mas que se submetiam porque Jesus reinava com cetro de ferro.
E multidões serão reunidas em torno de Jerusalém para atacar na batalha do Armagedon, um ataque fulminante tentando destruir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ali eles vão tomar o golpe final, quando todos serão destruídos, mortos e lançados no lago de fogo e enxofre, que é o inferno, lugar que foi preparado ao diabo e os seus anjos maus. Ocorrerá então a segunda etapa da ressurreição. Alguns ressuscitarão para condenação, outros ressuscitarão para receber os galardões. Os salvos ressuscitarão para comparecer perante o tribunal de Cristo, para receber recompensas ou não receber recompensas, porque foi negligente na obra, mas vai ser salvo. E aqueles que morreram sem Cristo ressuscitarão em corpo glorificado, comparecerão perante o grande trono branco. Os livros serão abertos e esses então serão reprovados e receberão a justa retribuição por suas más obras e serão condenados com punição eterna. Lá no final da parábola nós lemos que os inimigos de Jesus, os inimigos do homem nobre, seriam executados na presença dele. Faz menção exatamente à punição eterna daqueles que não receberão a Jesus Cristo. Eu quero encerrar com 3 lições. São muitas as lições dessa parábola, mas eu quero destacar aqui 3 lições. A primeira lição, que nós vemos no verso 15, a parte B, principalmente, é que Jesus vai voltar e vai pedir contas. Irmãos, talvez você, depois que aceitou Cristo, talvez depois que você se arrependeu de seus pecados, creu no Evangelho, talvez a sua vida aparentemente esteja indo de mal a pior. Talvez as lutas se avolumaram, as tempestades da vida tenham afrontado e confrontado a sua fé. As circunstâncias adversas têm mitigado a sua caminhada com Cristo. E até aquele primeiro amor tem se esfriado por conta das dificuldades da vida. Mas veja que nesta parábola Jesus ele nos traz uma mensagem de esperança. Mas não é qualquer esperança. Essa esperança é certeza. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para mim, Jesus vai voltar para você. E quando Ele voltar, vai cessar todo o sofrimento, toda a dor, toda a tristeza, toda a miséria. Jesus voltando, acaba a dúvida, acaba a morte, o último inimigo a ser derrotado. E nós vamos entoar o cântico de vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Aleluia. Nós estaremos com Jesus Cristo, irmãos. Aleluia. Entenda isso. Não é qualquer coisa. É uma mensagem poderosa, é a verdade. Isso deve mover o seu coração. Porque se Jesus pode voltar a qualquer momento, você que já é salvo, você quer comparecer perante Cristo de mãos vazias, o que você tem feito com as oportunidades que Deus dá a você? O que você tem feito com os bens que o Senhor colocou em suas mãos? Com a tua saúde? Talvez você não pregue o Evangelho sequer para os seus familiares. Talvez você não anuncie as boas novas da salvação ao seu vizinho. Você se sente constrangido de falar do amor de Deus para o seu colega do trabalho. O que você tem feito com as oportunidades? Jesus está voltando. Talvez a volta de Jesus para mim, para você, para alguém aqui, não sei. Talvez não seja naquele evento, a segunda volta com poder e glória. Talvez eu e você amanhã não estejamos vivos. E aí é a volta de Jesus para esses que já partiram. E para aqueles que ainda não receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador,
aqueles que ainda não se arrependeram de seus pecados, de sua vida de desobediência e rebeldia. O que você está esperando? Quem dera pudéssemos contar os dias de nossas vidas. Nós não sabemos no dia de amanhã, o futuro pertence ao Senhor. Até os nossos planos, você deve entregar às mãos de Deus, porque você não sabe se estará vivo. Jesus vai voltar e vai pedir contas, como seus servos trataram o Evangelho, com dons e oportunidades de serviço ao Senhor. Nós devemos, com todos esses dons, habilidades, desenvolvê-los, nos esforçar a fazer o melhor para Deus. Ninguém pode te afastar do amor de Deus. Por que você se escandaliza com o que o seu irmão fez para você? Por que você não consegue liberar perdão? Por que você não ama o seu próximo? Porque nós temos essa dificuldade. Se nós confiamos na promessa das Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus, que é a palavra viva e eficaz, que é fogo e martelo, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque se cremos nisso, porque não agimos de maneira coerente com a nossa fé? Jesus vai voltar e vai pedir contas aos seus servos, aos seus filhos. Segunda lição que nós extraímos desta parábola, principalmente os versos 14 e 15. A tentativa de frustrar a missão de Jesus fracassou. Aleluia! Não, nosso rei é César. Desde o princípio, irmãos, lá em Gênesis 3,15, é a primeira menção do Evangelho. Os teólogos chamam de proto-evangelho, o primeiro Evangelho. O descendente da mulher pisaria na cabeça do descendente, a descendência da serpente, e esmagaria a cabeça da serpente, e essa feriria o seu pé. Jesus foi crucificado. O diabo estava em volta ali procurando destruir, impedir a obra do Senhor. Mas Jesus ressuscitou. Ele feriu a cabeça da serpente. Os planos do inimigo de nossas almas, para frustrar o plano de Deus, caíram por terra. Jesus cumpriu a sua missão. Ele ressuscitou. E isso nos dá a certeza que também ressuscitaremos. Um dia até a morte, que nos causa tanta dor, porque a morte é separação. Até a morte será destruída. Lá em Apocalipse diz que vai ser lançado do inferno. Nós vamos ser livres da morte, irmãos. Nós vamos ser livres da doença. Sabe aquela dor na coluna? Sabe o câncer, a diabetes? Quanto sofrimento e dor por causa do pecado, por causa da ausência e da separação de Deus. Tudo isso vai passar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Creia nisso. Viva de acordo com esta crença. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e Ele não falhou, Ele não fracassou na sua missão. E a terceira lição que nós aprendemos, para eu encerrar, e talvez essa seja a mais triste, porque eu não sei se é só eu penso que muitos aqui têm pessoas queridas, amadas, que ainda não entregaram sua vida a Jesus Cristo. E quando eu vejo essa lição que eu vou falar agora, isso dói no meu coração, porque eu tenho pessoas que eu amo que ainda não são de Cristo. Os que rejeitarem a Cristo por ocasião da vida dele serão destruídos. Irmãos, por isso que você precisa, nós precisamos fazer o melhor. Todos os dias devemos nos penitenciar no sentido de investigar o nosso ser interior, a nossa alma, de nos confrontar por meio da palavra de Deus, nas devocionais, no momento de oração, o que eu posso fazer
pelo meu cônjuge, pelo meu filho, pelo meu parente, pelo meu vizinho, pelo meu amigo que ainda não é de Cristo. E não pense que vai ser fácil, porque você sofrerá perseguições. E até aquela pessoa que você ama, que você vai pregar o Evangelho, ela também vai te fazer mal. Mas nós sabemos que essa pessoa que não está em Cristo, ela está caminhando para um abismo de perdição eterna, um caminho de morte eterna. E ela não tem conhecimento disso, porque ela ainda não tem vida espiritual. Como é que você pode falar de Deus para alguém que ainda não tem vida espiritual? Não há quem busque a Deus, não há um justo sequer. Romanos 3, fazendo menção de Isaías. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Era a nossa condição antes de Cristo em nossas vidas. Então nós não temos condições, não temos capacidade para viver isso que eu estou falando, nem eu nem você. Se é algo mais urgente, mais premente, é anunciar o Evangelho com o poder do Espírito Santo, e nós não sabemos dos resultados. A única coisa que eu e você podemos fazer é sermos diligentes, fiéis no anúncio do Evangelho, da Palavra de Deus. E os resultados estão nas mãos do Senhor. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se Jesus pode voltar a qualquer momento, será que estamos preparados? Será que estamos negociando até que Jesus volte, ganhando almas perdidas, buscando pessoas para Jesus? Será que temos andado, vivido em santificação? Será que somos obedientes? Estamos orando o suficiente? Obedecendo a 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar? Ajudando os pobres e necessitados? Estamos vivendo uma fé viva, pujante, vibrante, viva, como o nosso Deus é vivo? Estamos representando Cristo no mundo da maneira digna, ideal? Será que estamos tratando dos negócios do Senhor Jesus? Ou será que estamos mais voltados para os nossos próprios interesses? Será que temos buscado muito mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos? Irmãos, não há esperança para o homem sem Jesus. Não há esperança para aquele que não está em Cristo. Nós precisamos da graça de Deus, porque ao homem é impossível voltar-se a Deus. Se hoje nós somos filhos de Deus, é porque um dia o Senhor nos amou primeiro. Ele nos escolheu e não havia nada de bom em nós. Tudo que podemos fazer hoje é glorificar e agradecer ao nosso Deus, um coração grato. A gratidão por conta da salvação eterna, nós não merecíamos. E sabe o que a gente pode fazer? Pelo menos não para pagar, porque o preço já foi pago da salvação por Cristo Jesus, mas pelo menos para expressar gratidão, louvor e adoração a esse Deus maravilhoso que hoje é nosso Pai. Amém. Tudo que podemos fazer é compartilhar o Evangelho, é viver de maneira digna da vocação que recebemos de Deus, é ter coerência no nosso falar e no nosso viver, uma vida exemplar. É sermos verdadeiros imitadores de Cristo, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. E para isso, meus irmãos, só a graça de Deus, a graça santificadora, a graça justificadora. Que o Senhor nos ajude a cumprirmos esta missão. Que o Senhor nos fortaleça, nos guarde. Que o Senhor resplandeça a sua face sobre a sua vida. Que o Senhor conceda paz a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Eu peço em nome de Jesus que você, durante esta oração,
Apresente essa pessoa que você ama e ela tem sido resistente ao Evangelho. Eu quero crer que Deus vai fazer um milagre da salvação. Amém. E eu gostaria que você anotasse no caderno esse dia, 29, né? 29 de abril de 2018. Você vai apresentar esta vida hoje. E vai deixar um espaço, porque Deus vai responder em nome de Jesus. Segundo a soberana vontade dele. Mas se Deus responder, que você venha aqui dar o seu testemunho. Amém. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Amém. Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos se temos sido negligentes com a obra do Senhor. O Senhor nos amou primeiro, nos escolheu e nos predestinou à vida eterna. E não havia nada de bom em nossas vidas. Somos salvos por graça mediante a fé em Jesus Cristo. Senhor, perdoa-nos porque fazemos tão pouco para a Tua glória. Perdoa-nos, Deus, pela nossa negligência, indiferença, apatia. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta-nos, vivifica-nos, para que possamos Te adorar e Te servir com todo o nosso coração. Pai, nós Te apresentamos estas vidas. Cada irmão e irmã está Te apresentando agora em oração, no seu íntimo, o Senhor conhece. Talvez alguns já tenham suplicado por tantos anos pela conversão desta alma, mas ela é resistente, e na verdade ela é morta espiritualmente, morta em delitos e pecados. Senhor, nós só podemos orar, o milagre é o Senhor quem faz. Faz o milagre nessa vida, Deus. Alcança os nossos parentes que estão longe dos Teus caminhos. Busca, Senhor, aquele que está afastado dos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, tira as algemas, quebra as amarras, Senhor. Os vícios de drogas, os vícios de imoralidade. Liberta, tira as escamas dos olhos, meu Deus. Salva, Senhor, essas pessoas que amamos, que conhecemos e que ainda não receberam a Ti como Senhor e Salvador. Amém. E nós Te glorificaremos, porque a glória é só do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Pai. E que seja feita a Tua soberana vontade. Amém. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém.